Hoje nossa cidade faz 471 anos. É uma data muito importante, como sempre, porque ao falar de aniversário nós lembramos logo de trajetória. E como é possível esquecer a nossa trajetória de resistência, de rebeldia, de luta e de coragem e de criatividade, sobretudo de criatividade. Soteropolitanos e soteropolitanas guardam uma tradição de resistência que é secular. Como esquecer, por exemplo, a resistência tupinambá, num primeiro momento de disputa em relação ao que seria este território, os povos originários disseram não ao processo de colonização. Da mesma forma que o nosso povo que foi sequestrado da África. Nós, afrodescendentes, precisamos afirmar a importância da resistência quilombola. Como se esquecer da Revolução dos Búzios, da chamada Sabinada, a revolta da Sabinada, a Revolução Malê, que aconteceu logo na esteira da luta pela independência, que no Brasil nunca se completou, mas que conseguimos construir de fato elementos de afirmação do projeto nacional que nesse momento estão sendo duramente questionados pelo presidente Jair Bolsonaro e toda a sua gangue. Hoje nós estamos sendo chamados a nos inspirar nessa trajetória, nessa riquíssima trajetória. O monstro que se transformou o coronavírus em todo o mundo, mas muito especialmente no Brasil como potencial, precisa ter enfrentamento à altura. Nós precisamos ter inteligência, mais uma vez, criatividade, rebeldia e dizer, nós vamos ficar em casa, nós vamos fazer o distanciamento social. E ao mesmo tempo, Salvador deve se afirmar como a cidade batedora de panela. Tá aí, vamos ser a cidade batedora de panela. Todo dia às 8h30 da noite, vamos bater panela por outro Brasil que mostra que é possível, nesse momento de crise, que é preciso ao mesmo tempo cuidar das vidas e não dos lucros das grandes empresas, especialmente do capital especulativo, nesse momento que é preciso salvar vidas, abandonando, dando as costas a irresponsabilidade desse presidente, a responsabilidade com o nosso povo e toda a responsabilização em relação ao lucro dos banqueiros, nesse momento que é importante ter esse posicionamento de dizer nós estamos com a experiência internacional, nós não acreditamos que a Terra é plana, nós confiamos, ainda que com críticas, ainda que com questionamentos, mas nós confiamos na ciência e não nessa perspectiva ideológica ultrafascista, uma perspectiva que visa falsear o que é a realidade para tentar arrancar todas as conquistas do nosso povo e centralizar mais a renda e a riqueza nesse país. Nesse momento que nós precisamos dizer um não a esse comportamento irresponsável do presidente da República, que num contexto como esse, em que o Brasil pode ser completamente afogado pela ameaça do coronavírus, nesse momento chama as pessoas para irem para as ruas. Eu tenho certeza que hoje foi um fracasso esse processo de mobilização que foi chamado também pelo presidente da República. Mas ao mesmo tempo nós precisamos dizer que nós entendemos que o Brasil não é um país sem recursos. À medida que se sai de uma política em que se está cortando, inclusive Bolsa Família, para uma política de renda mínima que define que cada indivíduo que estiver dentro dos critérios, milhões e milhões de brasileiros e brasileiras terá a contribuição como renda mínima dos cofres estatais de R$600, neste momento fica evidente, são mais de 70 milhões de brasileiros e brasileiras nessa condição. Nesse momento se desmoraliza o argumento de que o Brasil é um país sem recursos. O problema são as prioridades. O problema é que até agora a prioridade tem sido enriquecer principalmente os especuladores, os banqueiros nesse país. Nesse contexto de crise, nós demos entrada em um conjunto de projetos que estavam baseados principalmente no amparo social àqueles setores mais vulneráveis da população, passando pela sua maioria de trabalhadores e trabalhadoras que hoje minoritariamente estão com carteira assinada,
mas com grande volume, mas majoritariamente estão na informalidade. Os nossos projetos foram na direção de dizer: existe dinheiro nesse país. A grande questão é que ele não vem sendo direcionado para o nosso povo. Enfim, 471 anos não são 471 dias. Foram muitos anos, séculos de resistência dessa cidade guerreira, dessa capital da resistência, que precisa ser retomado nesse momento para se rebelar em relação à crueldade do presidente e a sua indiferença em relação ao nosso povo e, ao mesmo tempo, afirmar um novo futuro que diga: nós entendemos que o Brasil é rico e esse Brasil deve ser para os seus 99%. O nosso Brasil deve ser guiado pelos e para os interesses do proletariado e não para os interesses de uma meia dúzia de famílias que só enriquecem a partir da miséria do nosso povo. Vamos caminhar de cabeça erguida, Salvador, como fizemos em toda essa trajetória de quase 500 anos de resistência, mais de 500 anos de resistência contra todo tipo de opressão. Ao final, com certeza, a capital da resistência vencerá.